Olá, seja bem-vindo aqui nesse vídeo onde eu vou falar onde o seu inglês se enrola e você não consegue aprender. Eu vou usar uma foto de um seriado para eu trabalhar essa ideia com você. Fica até o fim desse vídeo para você entender o porquê que você não consegue chegar à fluência do inglês. Vamos nessa? Eu sou o Teacher Pimenta, o verdadeiro desbloqueador do seu inglês. Veja bem, eu extraí da cena de um seriado essa foto. O mais ideal seria que eu pegasse a cena aqui e rodasse a cena e aí eu fosse pausando em cada frase para a gente estudar, porque é essa forma que é feito e você já sabe muito bem disso. Só que com uma frase simplesmente eu já vou te mostrar o que acontece e o porquê que você não aprende e você não vai aprender. E eu garanto 100%, pela experiência que eu tenho e pelo que eu já passei. Então, escute. Daí agora eu falo para você o que está acontecendo aqui nesse contexto, que esse cara ele era contratado, ele tinha um contrato e ele queria sair fora, não estava tendo jeito. Então ele disse, what is done, right? E daí eu venho e traduzo para você, o que está feito, certo? Mas se eu pedisse para você traduzir, você não ia traduzir, eu acredito muito que você não traduziria, porque você não treinou as palavras ainda. Se você já consegue traduzir, não faz nenhum sentido, pior ainda, você ficar ouvindo eu, como seu professor, ficar falando aqui. What, ele vai ser um pronome interrogativo, aqui a gente tem o verbo to be no presente, e aqui nós temos o verbo de terceira coluna, então nós formamos a voz passiva. E aí, no meio disso tudo, desse tanto de menção de coisas de gramática, eu ainda paro em frases, falo de contrações, igual o que é what, você vai falar what, nas próximas cenas tem outras contrações aí, eu vou misturando pronúncia, vou misturando os termos gramaticais, e aí no final da minha aula você está confuso. Você não entendeu o que é voz passiva, voz ativa. Em outras cenas eu mencionaria verbos regulares e irregulares, e assim você só ia ficando perdido ali. E é o que está acontecendo com você. Porque a maneira mais correta de você aprender o inglês é você saber tanto do inglês para o português e depois do português para o inglês, sem ficar mencionando coisas de gramática. Eu consegui falar e entender inglês com 7 meses, mas isso é porque eu estudava muito e todos os dias, em cima do inglês e grudado em cima do inglês. E aí o que aconteceu? Teve uma época no meu ensino, por muitos anos, eu pegava cada matéria detalhada, explicava tudo certinho para o aluno entender. Artigo demonstrativo, artigo indefinido, artigo definido, e aí vai advérbio de lugar, depois frases em perguntas no presente, frases em perguntas no passado e no futuro, cada aula para fazer o aluno aprender. E não deu certo. Outra coisa que eu pensei também, foi caramba, tanto tempo eu ensino inglês dessa forma, mas na hora que eu vou falar eu não penso nada disso. Então, porque eu não entendia nada que a minha professora falava quando ela mencionava esses nomes de voz passiva, agente da passiva, e presente perfeito e passado simples, e tem outros nomes de gramática que eu não sabia, mas eu já falava inglês com 7 meses. Então demorou muito para cair a minha ficha e chegar nesse conhecimento que eu tenho hoje para te libertar. Se você ficar ouvindo aulas com menções assim, você perdeu muito tempo e nesse tempo você poderia estar exercitando para memorizar essas palavras aqui para o inglês e simplesmente falar a sua frase
em inglês. Ou se você tivesse memorizado do inglês para o português, só pegar isso aqui e traduzir. Se você chegar num país, você não vai chegar lá e ficar falando, aquela é a voz passiva. Não! Você vai pegar a sua frase que você está vendo lá e vai traduzir ela. Pronto, é o que você precisa da informação, você não precisa de classificação gramatical. A minha experiência com o ensino de inglês me levou a conhecer que nenhum aluno precisa saber de gramática o tanto o quanto eu sei, porque eu já disse, quando eu estou falando inglês, eu não sei, não penso nada sobre essas coisas de gramática. Então, ao invés de eu passar a minha aula inteirinha falando e o aluno só ouvindo, na minha aula, 90, 80% da aula é o aluno que trabalha. Eu coloco as palavras para ele ouvir, depois para ele pronunciar, e depois para o aluno ler, e depois ele vai ouvir a palavra, vai repetir what. Aí você põe a tradução se você sabe qual ou o que. Is, você vai colocar é ou está, se você souber a tradução. Done, é feito. Is, é ou está. Done, feito. Right, certo. O que mais que você sabe? Coloca. Você pode pensar, é assim que funciona. Right também é direita. Então eu vou fazer você aprender palavras, porque eu sei que quando você aprender palavras, você vai fazer frases. E quando você aprender o que é o agente da passiva, a voz da passiva no presente e no passado, e você não souber palavra, você não vai falar inglês. Então aí depois você vai pegar do português e tentar passar para o inglês. Qual ou o que? What. E depois é o está. Is. Feito. É done. É ou está. Is. Feito. Done. Certo ou direita. Right. Pronto. É assim que eu trabalho. Hoje eu mudei o foco das minhas aulas e consigo fazer os meus alunos aprenderem muito mais fácil. Eu tive uma peleja muito grande para conseguir fazer os meus alunos aprenderem inglês no começo, quando eu dava aula. Hoje não, eu não tenho trabalho nenhum. Todos os meus alunos falam inglês facilmente. E então, depois que o aluno ele trabalha do inglês para o português, depois aqui do português para o inglês, ele vai fazer a correção de cá para ele ver qual palavra ele não sabia ou que ele traduzia e era incorreto. Depois ele vem e corrige de cá. Depois que ele termina a correção das palavras de inglês e a correção das palavras de português, ele vai voltar aqui nas palavras que ele errou e vai passar essas palavras para cá. Esse aqui é o meu método, isso aqui é uma coisa, foi da forma que eu aprendi e deu muito certo, e é assim que são as minhas aulas. Então, pelo fato de você tentar traduzir para o português, depois você tenta traduzir do português para o inglês, aí você corrige de cá e passa para cá as corrigidas dessa aqui, você memoriza as palavras. E aí depois a gente segue para as frases. Depois que os meus alunos trabalharam a memorização, aí sim, agora eu venho aqui e venho com frases em português para ele simplesmente passar para o inglês. Eu não quero saber se ele entendeu a voz passiva, se ele sabe o que é a voz passiva, se ele sabe o que é verbo to be. Eu quero saber se ele sabe essas palavras para o inglês. Então, se ele memorizou, ele vem e coloca what is done, is done. Tem mais uma palavra que ficou na frase, que é certo. Então, você vem aqui e faz right. Pronto, você fez a sua frase que passou para o inglês. Agora você vai lá e tem a sua frase em inglês para você conferir para ver se você fez certo. E aí você vem aqui e traduz para o português. O que está feito está
Feito. Certo? Right? Pronto, é isso que eu quero que você faça. Eu não quero que você aprenda o que me levou muitos anos, então não faz sentido eu ficar a minha aula inteira falando de coisas de gramática, de pronúncia, de diferenças de palavras. Uma vez que você estiver conseguindo fazer as suas frases, e aí se houver necessidade em algumas frases, aí eu terei que te explicar os sentidos e termos da gramática. Não tem jeito de correr, mas primeiro é conhecer palavras e conseguir traduzir. Aí depois você vai fazer a frase que você quiser. Veja bem, tem aqui uma frase que todo mundo decorou ela, mas seria muito melhor se você soubesse as palavras isoladas. Veja bem, qual é seu nome? Qual é what? É o is. Seu, your. Nome, name. Se você estiver numa situação, você leu o nome da pessoa e não entendeu muito bem, você quer tirar a dúvida, você pergunta, seu nome está certo? Olha lá, se você souber as palavras, você vai fazer, ó, seu, your, nome, name, está certo? Is, e o certo. Right? Your name is right? É isso. Depois que você consegue fazer isso aqui, aí a gente vai discutir algumas coisas que você precisa saber, que é uma pergunta, você vai começar com o is, vai colocar ele no começo da frase e coisas mais. Só que é muito em vão eu querer te explicar a gramática e te falar de gramática se você não tem palavras e não faz a sua frase, para eu te ajudar a você melhorar a sua frase. Olha, o meu trabalho nesse vídeo foi te despertar e te desbloquear e mostrar na onde que você está emperrado com o seu inglês. Eu já sei que você está cansado de ouvir tantas coisas assim da gramática e entender mesmo como você tem que falar o inglês. Você não conseguiu uma explicação clara disso. Para falar o inglês, você tem que saber como pensar, você tem que saber como fazer dentro do seu pensamento para você conseguir falar inglês. E o primeiro passo é a memorização de palavras isoladas. E eu falo isso com muita autoridade porque com 7 meses eu falava em inglês. E em 7 meses eu não tinha domínio de jeito nenhum de adjetivo, substantivo, pronome interrogativo, pronome objeto e todas essas coisas de gramática. E eu já falava com nativos e entendia nativos. E como que foi isso? Pela memorização de palavras e fazendo frases como do português. Depois, com o tempo, eu vim estudando, me tornei professor e fui aperfeiçoando. E mesmo assim, demorou muito tempo para eu perceber que foi assim que eu consegui falar, mas ainda comecei a ensinar citando todas essas coisas que me levou muito tempo para eu aprender sobre os termos da gramática e nunca usei para falar o inglês. Então, não duvide, você já tentou da outra forma. E eu sempre digo, você não vai curar a sua ferida onde você se machucou. Se você já tentou muitas vezes da forma que você está tentando e não está dando certo, é o momento de você pegar isso que eu estou te apresentando e fazer um teste. Você não vai perder, você não vai machucar, e isso não vai te trazer nenhum atraso. E eu tenho certeza que isso vai te trazer a sua libertação para você falar o seu inglês, beleza? Então eu espero que você dá o seu like para mim e compartilhe com mais alguém que precisa do despertamento do inglês e também o desbloqueio. Vejo você no próximo vídeo e até mais.